Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, no último vídeo então nós paramos aqui no item 13, precipitação seletiva, tá? É isso que a gente vai trabalhar aqui agora. Então vamos lá, vamos para a folhinha. Item 13, precipitação seletiva. Precipitação seletiva. Bom, primeiramente eu queria perguntar ou questionar para vocês o que é a tal da precipitação seletiva, né? Para a gente conseguir entender o que é, vamos por meio de um exemplo, tá? E aí vamos utilizar um exemplo que a gente já trabalhou lá na estação de tratamento de efluente, né? Só que a gente não trabalhou seletivamente. A gente buscou um pH lá, que é o tiro de cartucheira, né? O tiro de calibre 12, que espalha, né? E pega tudo quanto é metal de uma vez só. Então, vamos pegar dois daqueles metais para a gente entender, né? Então, o nosso efluente chega lá em pH 2, né? Extremamente ácido. E vamos supor que o nosso efluente tenha cromo mais 3, que a gente fez cálculo com ele, lá na estação de tratamento de efluente, e também tenha ferro mais 2, que também fizemos cálculo com ele. Tudo bem? Muito bom. Nós fizemos o cálculo do pH, né, necessário para precipitar o cromo, de modo a atender a legislação, e do pH para precipitar o ferro, para atender a legislação. O pH encontrado aqui foi 5,64 de pH, né? E o pH encontrado aqui foi de 8,23. Então vamos entender, né, essa brincadeira toda. Esse pH aqui, ó, 5,64, está associado com uma concentração de hidroxila, que não importa aqui qual que é, né, que multiplicado lá pelo cromo, consegue atender a legislação. Só que nesse pH, a quantidade de cromo que tem em solução é pequenininha, né? O que a gente aprendeu até agora, né? A gente aprendeu que, como a maioria dos metais precipita de modo a atender a legislação em pH 8,5, então o pH 8,5 é o pH mágico, que derruba todo mundo pro chão, né? Só que aí o que acontece? O cromo ele precipita num pH bem antes, né? O ferro também aqui em 8, né? Só que pergunta, esse é o pH em que o cromo começa a precipitar? Não, ele começa a precipitar bem antes. É que nesse pH, onde está associado uma concentração de hidroxila, a quantidade de cromo que já tem em solução ela é pequenininha, né? Ela é bem pequenininha de modo a atender a legislação. Mas o pH de precipitação do cromo, se a gente for fazer o cálculo, ele começa a precipitar o cromo lá bem antes. Sei lá, em pH 3, 4, aí tem que fazer o cálculo, né? Então, o pH, a concentração de hidroxila para precipitar o cromo, para começar a precipitar o cromo, vem num pH bem anterior. Vamos chutar aqui que o pH para começar a precipitar seja 4, né? A mesma coisa o ferro. Quando chega no pH 8, 8,23, esse daqui é um pH onde eu tenho uma concentração de hidroxila que já derrubou quase todo o ferro que estava em solução, né? Deixou uma quantidade bem pequenininha de ferro de modo a atender a legislação, mas ele começa a precipitar num pH bem anterior a esse, né? Então vamos supor que aqui o pH que ele comece a precipitar seja um pH 6. Então olha só, estou só chutando, depois a gente vai fazer isso aqui direito. Ó, o que é precipitação seletiva? É isso aqui, ó. Se eu tenho esses dois metais
e um começa a precipitar num pH 4 e o outro começa a precipitar num pH 6 e a minha solução está num pH 2, o que acontece? Como é que eu precipito seletivamente esses metais? Assim, ó, o pH está em 2, então eu vou adicionando hidroxila devagarinho aqui, de modo a aumentar o pH devagarinho, certo? Então o pH está em 2, daqui a pouco vai para 2,1, 2,2, 2,3, 3, tá. Quando chega em pH 4, né, eu tenho uma dada concentração de hidroxila, que a partir desse pH 4, o cromo começa a precipitar. Então tem bastante cromo aqui, né? Então o cromo começa a precipitar em pH 4. Quando chega em pH 5,64, eu já tenho quase nada de cromo aqui em solução, bem pouco, né? Agora, o que acontece? Como o ferro só vai precipitar, vamos supor, em pH 6, o que acontece? Eu posso, ele vai começar a precipitar em pH 6, eu posso ajustar esse pH aqui, ó, deixar a solução subir o pH até 5,8 mais ou menos. 5,9, 5,8 para ter uma sobrinha, né? Então, se eu segurar o meu pH até 5,8, eu estou garantindo que eu precipitei só o cromo e deixei o ferro em solução. E eu precipitei o máximo de cromo que eu pude, né? Ó, em pH 4 começa a precipitação. Em 5,64 tem muito pouco de cromo aqui, mas ainda tem. Em 5,8 tem menos ainda de cromo, mas ainda tem. Em pH 14 tem menos ainda, mas ainda tem. Não tem como tirar o cromo daqui, quimicamente falando. Fisicamente até tem, tá? Mas por esse tipo de processo químico, por precipitação química, não tem, né? Sempre vai ter um resíduo muito pequenininho de cromo aqui, na ordem de ppm, às vezes ppb, mas vai ter sempre alguma coisa de cromo. Tá? Você tem lá o sistema de filtragem por membranas e tudo mais que começa a limpar bem isso aqui, mas quimicamente falando é complicado, tudo bem? Então, para eu separar, eu estou pegando um problema bem simples só para mostrar para vocês mais ou menos, para eu separar o cromo do ferro, precipitar seletivamente, então ó, nós temos uma solução só com 2 metais, né? E a solução está em pH 2. O que é que eu faço para separar o cromo do ferro? Eu vou jogando hidroxila de modo a chegar ao pH bem próximo de 6, mas não deixo chegar no 6, porque no 6 é o pH para começar a precipitação do ferro. Então, se eu deixar chegar no 6, o que vai acontecer? Junto desse precipitado de cromo, começa a precipitar o ferro junto. Quer dizer, e aí como o meu objetivo na precipitação seletiva é separar metais para depois identificá-los separadamente, e aí agora a gente já começa daqui a pouquinho a entrar na alma da química analítica qualitativa, né? Agora a gente vai começar a entender qual que é a alma, a essência, o coração da química analítica qualitativa, né? O objetivo final da qualitativa é sempre identificar as substâncias que estão em solução. A química analítica quantitativa pretende mensurá-los, quantificar quanto tem cada um. Na qualitativa, eu quero só saber, eu preciso separar um do outro para poder identificá-los, né? Então, eu uso essas constantes de equilíbrio, esse conhecimento todo de KPS para separá-lo um do outro. Não tem como eu identificá-los se está todo mundo misturado, todo mundo junto. Então, qual que é a técnica? Eu separo seletivamente, né, por meio dos KPS, o estudo de KPS que a gente está vendo, de modo a precipitar um por um, né, e aí depois identificá-los por meio de testes específicos. Essa é a alma da química analítica qualitativa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Tudo bem? Todo mundo entendeu o que é precipitação seletiva? Então eu sempre vou, se eu tenho 2 metais, eu sempre vou
no talo do outro metal, né? Eu ultrapasso, então vai ter um pH de começo de precipitação de um dos metais e o pH de começo de precipitação de outro metal, né? Então nunca deixo atingir o outro. Isso quando eu estou falando de hidroxilas, tá? Aí eu estou falando de pH, mas eu posso precipitar eles na forma de cloreto, na forma do que eu quiser, né? Vai depender da solubilidade de cada sal. Tudo bem? Então vamos resolver exercício para você entender isso aqui de maneira prática. Olha lá, aqui a gente está só viajando na maionese. E aí agora a gente vai entender isso de uma maneira bem prática. Então tá lá, exercício 25. Uma solução contém 1,0 vezes 10 elevado a menos 2 mols por litro de prata, certo? De prata iônica, e 2,0 vezes 10 elevado a menos 2 mols por litro de chumbo, de Pb mais 2. Quando o cloreto é adicionado à solução, tanto o cloreto de prata quanto o cloreto de chumbo precipitam nessa solução. Perguntinha: qual é a concentração de cloreto necessária para iniciar a precipitação de cada sal? Qual sal precipita primeiro, né? Então tá aqui os dados do KPS do cloreto de prata e do KPS do cloreto de chumbo. Então, gente, o segredo para a gente trabalhar com precipitação seletiva é trabalhar os fenômenos separadamente. Fingir que esses metais estão sozinhos em solução. Então, vamos lá. Exercício 25. Eu tenho uma solução, né? Uma água de estação de tratamento de efluente, vai? Não, vamos pensar numa solução, né? Onde aqui eu tenho 0,01 mol por litro de prata na forma iônica e 0,02 mols por litro de chumbo na forma iônica. Tá aqui a prata e o chumbo. Como é que eu obtenho esses sais, quer dizer, esses metais de forma separada? Eu posso precipitá-los seletivamente, usando o nosso conhecimento de KPS, certo? Muito bem, então vamos descrever separadamente a precipitação da prata e depois do chumbo. E aí, a partir desses dados, a gente consegue equacionar a situação. Vamos fazer então primeiro com a prata, que o tio vai fazer de laranja, tá? Então, eu vou adicionar o camarada que propôs a precipitação seletiva de ambos, sabe que ambos são precipitáveis na forma de cloreto. Então, eu vou adicionar cloreto e eu vou descobrir por meio do KPS qual que é a concentração mínima de cloreto para começar a precipitar prata. Tudo bem? Então, vamos descrever esse equilíbrio. Eu vou ter a GCl sólido no fundo, em equilíbrio químico com a G+, aquoso, e Cl- aquoso, certo? Então, qual que é a concentração de cloreto que eu tenho que botar aqui de modo a jogar o primeiro cristalzinho de cloreto de prata para o fundo da solução? Quando eu jogo essa concentração de cloreto, que eu quero descobrir qual é, que eu jogo o primeiro cristalzinho para o fundo, percebe que a gente tem que ficar imaginando, né? A gente tem que brincar de imaginar. É muito legal isso. Então, quando eu tenho esse primeiro cristalzinho no fundo e eu deixo o negócio decantar, né? O que acontece? Eu vou ter, né, quando eu deixo lá decantando por horas, eu vou ter lá um equilíbrio químico do AgCl sólido lá no fundo e o Ag+ iônico e o íon cloreto também na forma iônica lá, né? Tudo bem? Então, eu tenho esse equilíbrio químico que pode ser descrito por meio de um KPS, né? O KPS é igual a concentração de prata elevado à primeira potência vezes a concentração de cloreto elevado à primeira potência, né? O KPS eu tenho, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. A concentração de prata, lá na solução, também tenho.
é 0,01 mol por litro. Já está em mol por litro, então já jogo aqui. Aí a pergunta é, qual que é a concentração de cloreto? Essa é a minha incógnita. Quanto que eu devo de jogar de cloreto para começar, para que essa multiplicação atinja o KPS, para que comece a haver a precipitação. É isso que a gente vai descobrir com essa conta. Então a concentração de cloreto é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 10 dividido por 0,01. A concentração de cloreto é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 8 mols por litro. Putz, é uma concentração bem baixinha, ó. Quase nada de cloreto que eu jogar lá já precipita, já derruba a prata, né? Já derruba a prata. Eu consigo até calcular isso aqui em gramas, se eu quiser, né? Não vou ficar calculando isso aqui agora, não. Não é o nosso propósito. Isso aí deixa para quant, certo? Muito bem. Agora vamos pensar na gente derrubando o chumbo mais 2, né? Qual que é a concentração de cloreto que eu jogo aqui de modo a derrubar o primeiro cristalzinho de cloreto de chumbo, né? Então, quando eu derrubo esse primeiro cristalzinho, eu vou ter um equilíbrio químico entre o Pb, Cl2 sólido lá no fundo, em equilíbrio químico com Pb mais 2 aquoso e o Cl menos aquoso. Vamos balancear isso aqui, né? Que aqui tem um 2, né? A proporção é 2 para 1, tá? Então, o que acontece? A pergunta que não quer calar é qual que é a concentração de cloreto que eu vou jogando na solução, né? De modo a começar a gerar o primeiro cristalzinho lá no fundo, né? Começar a precipitação. Quando começa a precipitação, quando eu gero o primeiro cristal, o primeiro composto iônico, né? Aqui, quando eu gero a primeira, não é, o termo certo não é molécula, mas enfim, né? Eu vou ter esse equilíbrio químico. Tudo bem? Muito bem. KPS é igual a concentração de chumbo mais 2 elevado à primeira potência vezes a concentração de cloreto elevado à segunda potência, ó, tá? Esse KPS eu tenho, é 1,7 vezes 10 elevado a menos 5, ó. Esse valor aqui, ó, tá me mostrando que o cloreto de chumbo ele é bem mais solúvel do que o cloreto de prata, né? Por isso, antes de fazer, eu já te falo, o cloreto de chumbo vai precipitar depois, né? A concentração de cloreto vai ter que ser muito maior. Tudo bem? Não tão maior porque é elevado ao quadrado, mas vai ter que ser maior. Muito bem. A concentração de chumbo lá eu tenho, que é 0,02. O problema está me informando. Elevado à primeira potência, né? A pergunta é, qual que é a concentração de cloreto que eu preciso ter para derrubar o chumbo, né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa continha? Eu tenho que isolar a concentração de cloreto. Para isolar, vai ficar assim, ó. Eu passo esse 0,02 para lá, dividindo, e passo a potência para lá como raiz. Então, vai ficar 1,7 vezes 10 elevado a menos 5, dividido por 0,02, e a raiz quadrada disso tudo. Certo? Quando eu faço essa continha aqui, a concentração de cloreto é igual a, ó, é uma concentração até que bem alta, ó, 0,029 mols por litro, né? Ó, então o chumbo só vai começar a precipitar na solução quando eu atingir a concentração de cloreto de 0,029. A prata, quando eu tenho 1,8 vezes 10 elevado a menos 8 mols por litro, então eu preciso jogar quase nada de cloreto, né? Já começa a precipitar a prata. Então qual que é o segredo para eu conseguir fazer a precipitação seletiva da prata e de chumbo?
E o que é a precipitação seletiva? É separar a prata do chumbo. Qual que é o segredo para a gente conseguir separar ao máximo a prata do chumbo? O segredo é, eu vou jogando cloreto de modo a atingir o começo da precipitação da prata. Atingiu. Aí eu continuo jogando cloreto, né? Devagarinho, bem pouquinho, mas eu não posso jogar o cloreto de modo a atingir essa concentração, porque se eu atingir essa concentração, eu começo, né, a derrubar o chumbo junto. Então vamos fazer com corzinha. Eu começo a jogar cloreto, né? Aí eu atingi a concentração de 1,8 vezes 10 elevado a menos 8. A partir disso, eu começo a gerar um montinho de prata aqui, ó, de cloreto de prata, né? E aí eu vou aumentando. Ó, percebe, gente? O cloreto, quando eu jogo, ele não tem preferência pela prata ou pelo chumbo. Ele poderia, teoricamente, pegar qualquer um dos dois aqui, né? Mas o que tem maior sensibilidade para precipitar é a prata, né? Então perceba que aqui, ó, ele não é seletivo. Ele não olha para a prata e fala, eu gosto mais da prata. Não, é porque a prata, na presença do íon cloreto, ela é mais sensível para precipitar, né? Então, quando eu atinjo a concentração mínima para começar a precipitar um dos metais, né? No caso a prata é muito mais insolúvel do que o chumbo, ela começa a ir para o fundo. Então eu continuo adicionando cloreto. Só que até onde eu vou? Até um pouco antes de 0,029 mols por litro. Né? O ideal seria adicionar uma quantidade de íon cloreto na ordem ali de 0,025 mols por litro, mais ou menos, né? Porque aí com essa concentração de cloreto eu consigo derrubar o máximo de prata que eu posso na brincadeira, sem derrubar o chumbo. Porque quando eu chego aqui, eu começo a derrubar o chumbo, né? E aí eu começo a contaminar, aí eu misturo prata com chumbo. E a ideia é separar, né? Lembrando que, obviamente, né, por mais que eu jogue cloreto, sempre vai ficar um pouquinho de prata e um pouquinho de chumbo na solução. Eu não consigo separar plenamente os dois, tá? Ok? Tranquilo, gente? Todo mundo entendeu o que é precipitação seletiva? Então, qual que é a quantidade de íon cloreto ideal para eu jogar aqui, ó, de modo a separar o máximo que der a prata do chumbo? 0,025, 0,026, 0,27, 0,027, aliás, 0,028, tem que estar um pouquinho longe do 0,029, certo? Tudo bem? Então vamos lá para os exercícios. Olha lá, tem até uma respostinha, né? Comparando as concentrações de cloreto necessárias para precipitar cada sal, vemos que à medida que cloreto é adicionado à solução, o cloreto de prata precipitará primeiro, porque necessita de uma concentração muito menor de cloreto. Assim, a prata pode ser separada do chumbo pela adição lenta de cloreto até que a concentração de cloreto esteja entre 1,8 vezes 10 elevado a menos 8 e 2,9 vezes 10 elevado a menos 2 mols por litro, que é o 0,029, né? Então, a concentração de cloreto tem que estar entre esse valor e esse. Esse valor aqui, que é a concentração que nós calculamos agora, em que a prata começa a precipitar, e esse valor, que é a concentração de cloreto que começa a precipitar o chumbo. Se a concentração de cloreto estiver entre esses dois valores, eu consigo separar a prata do chumbo, né? Tudo bem, gente? Ficou claro? Por que isso? Nós vamos ver daqui a pouco em quali, né? Eu preciso separar a prata, seletivamente a prata do chumbo, para pegar esse precipitado que só tem a prata, né? Que eu garanto que só tem a prata. Aí eu filtro, separo esse precipitado da minha solução que tem o chumbo solúvel, e aí eu faço o que com esse precipitado que está no papel de filtro, né? Eu faço testes específicos para identificar se esse composto é a prata ou não, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Tudo bem? Tranquilo?
Vamos lá então, vamos continuar a brincadeira. Exercício 26. Esse daí, gente, vai ficar para casa, tá? Exercício 26 vai ficar para casa. Tá lá, uma solução consiste em 0,050 mols por litro de magnésio e 0,020 mols por litro de cobre. Qual íon precipitará primeiro à medida que hidroxila for adicionada à solução? Qual a concentração de hidroxila necessária para começar a precipitação de cada cátion? Ele está dando os KPS, né? É 1,8 vezes 10 elevado a menos 11 para o hidróxido de magnésio e 2,2 vezes 10 elevado a menos 20 para o hidróxido de cobre, né? Então, olha só, a gente percebe pelos KPS que o cobre, só bater no olho, né? Ele, obviamente, vai precipitar primeiro, né? Ele é muito mais insolúvel na forma de hidróxido do que o magnésio, certo? Tudo bem? Então, eu vou adicionar hidroxilas, né? Isso aqui vai ficar para casa, tá? Mas, tentando equacionar aqui para a gente entender o exercício, vamos pensar aqui a brincadeira. Esse aqui vocês fazem em casa. 26. Eu tenho uma mistura de magnésio e cobre, né? Eu sei, por meio dos KPS, que eu posso precipitar ambos por meio de hidroxilas, né? Eu vou adicionando hidroxilas na solução até que um mais insolúvel, então vou adicionando, então tá o pH ácido lá, né? pH 2 ou pH 1, aí eu vou adicionando hidroxila, vai aumentando pH, até a hora que eu tenho uma determinada concentração de hidroxila que vai precipitar o cobre primeiro, né? E aí eu vou ter uma determinada, se eu continuar adicionando, o cobre vai indo para o chão, vai indo para o chão. Vai chegar uma hora que, se eu adicionar uma dada concentração de hidroxila, ele começa a capturar o magnésio e a jogar ele para o chão. Aí eu tenho a mistura de um metal com outro. E eu não quero isso. Eu quero fazer uma precipitação seletiva. Eu quero derrubar só um metal da solução. O outro eu quero deixar, né? A partir dessa concentração de hidroxila, qualquer quantidade de hidroxila que eu jogar aqui, ela começa a derrubar os dois. Aí ela não tem seletividade nenhuma. Ela vai pegar um e o outro e vai derrubando tudo junto aqui, né? Que é o que a gente viu em ET, né? Estação de tratamento de efluente. Eu jogo lá para o pH 8,5, 9, 8,7, que eu derrubo todo mundo junto. Eu não quero isso, eu quero precipitar seletivamente, certo? Então qual que é o segredo? Eu trato cada metal separadamente. Eu equaciono o KPS de um, depois o KPS do outro e acho as concentrações mínimas para precipitar cada um deles. E aí eu consigo achar qual que é a concentração ideal de hidroxila que eu boto lá, né, para precipitar somente um metal e deixar o outro em solução, tá? Então, fazendo essas continhas todas, a concentração, respostinha, né? A concentração de hidroxila para precipitar o magnésio é magnésio, né? A concentração de hidroxilas é 1,9 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro, tá? Isso tem a ver com um POH e um pH, né? O POH é 4,72, o pH é 9,28, tá? Então, para precipitar o magnésio, a concentração de hidroxila é essa e o pH é 9,8. Para precipitar o cobre, o resultado deu concentração de hidroxila é 1,05 vezes 10 elevado a menos 9. Olha lá, uma concentração muito menor do que essa daqui, começa a derrubar o cobre.
Começa a derrubar. Mas se eu continuar adicionando, vai continuar a derrubar o cobre, né? Ou seja, isso daqui tem a ver com um determinado pOH e, consequentemente, com um determinado pH. Então, o pH que começa a derrubar o cobre é 5,02. Em pH 5,02, começa a derrubar o cobre, tá? Então, qual que é a grande sacada? Eu vou jogando hidroxila, né? Eu tenho uma solução extremamente ácida lá. Então, eu vou jogando hidroxila até chegar em pH 5,02, que é essa que está associado com essa concentração de hidroxila. Quando chega nesse pH, começa a haver a precipitação do cobre, né? O cobre começa a precipitar aqui, ó. Beleza? E aí, o segredo é, eu vou jogando hidroxila, continuo a jogar hidroxila, de modo a ir precipitando cada vez mais o cobre. Mas eu não posso chegar no pH 9,28. Porque quando eu aumento a concentração nessa ordem aqui e eu chego nesse pH, aí eu começo a derrubar o magnésio. E aí eu começo a misturar aqui no meu precipitado o precipitado de cobre junto com o precipitado de magnésio. Eu não quero isso. Certo, gente? Tranquilo? Beleza? Gente, eu vou parando o vídeo aqui porque tá dando 32 minutos, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima atividade.